Sejam muito bem-vindos, meus caros. E o partido de centro-direita na Alemanha chocou alguns alemães, tendo em conta as suas atuais posições das questões da imigração, tendo em conta que, alegadamente, temos aqui algumas aproximações à AfD. Eu acho que é interessante que estas pessoas fiquem chocadas, porque provavelmente estão mesmo aliadas do que se passa a nível ocidental, politicamente falando. Este tema vai cada vez mais decidir eleições, e enquanto estas eleições não forem decididas com base nesse tema, este tema continuará fortíssimo, e enquanto não houver resoluções práticas para este tema será cada vez mais decisivo ao longo do tempo, porque isto vai afetar cada vez mais a vida das pessoas. Vamos ver, meus caros, esta notícia e vamos falar um bocadinho sobre o posicionamento do candidato a chanceler da força de centro-direita democrata cristã da CDU da Alemanha. Vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto. Líder da União Democrata Cristã comprometeu-se a impor controlos fronteiriços rigorosos se for eleito chanceler nas eleições do próximo mês. O líder da oposição alemã está a ser criticado por ter prometido controlos fronteiriços rigorosos se for eleito chanceler, citando um ataque mortal com faca, alegadamente perpetrado por um requerente de asilo rejeitado como justificação para uma revisão da imigração. Eu acho interessante que estes jornais utilizem casos isolados e específicos para falar de determinado tema, quando nós percebemos que estes casos não são isolados. E, portanto, o problema destes casos é precisamente não serem isolados. E as pessoas sentem-se com medo precisamente por estes casos não serem isolados. Parem de agir como se isto fosse um choque assim tão grande hoje como era, se calhar, há 15 anos atrás. Se calhar um caso destes há 15 anos atrás chocaria muito mais as pessoas do que choca nos dias de hoje. Hoje não choca tanto porque eles são mais recorrentes. Só que as pessoas sentem-se com mais receio e sentem que este tema está mais na ordem do dia precisamente por estes casos serem mais recorrentes. Portanto, já nem choca tanto estes ataques porque eles já são tantos que, sinceramente, as pessoas só querem que isto termine. Já não ficam tão chocadas. O choque acontece precisamente quando existe algo que sai da norma. E isto começa a ser a norma, infelizmente, em vários países da União Europeia. E, portanto, requerentes de asilo rejeitados estarem no país já é errado, independentemente do que façam. E, portanto, isto é um chamariz para a criminalidade. Há pessoas que têm o seu asilo rejeitado e que ficam no país. Havia aqui uma pessoa há uns tempos atrás, na Alemanha, que só foi descoberto que estava ilegal há 9 anos no país, ou há 8, já não sei há quantos anos é que era, mas eram 9 ou 8, precisamente porque cometeu um crime. Porque se ele não tivesse cometido um crime, provavelmente continuava a viver a sua vida sossegado e ilegal na Alemanha. Alguém acha que isto é aceitável? Porquê é que há regras para os nacionais e não há regras para os estrangeiros? Porquê é que os estrangeiros têm que ter um paninho quente nas costas quando cometem uma ilegalidade e os nacionais, quando cometem uma ilegalidade, vão presos ou pagam multas ou fazem trabalho comunitário? Não faz sentido. Estas pessoas têm que ser deportadas na hora. Senão, isto é um chamariz para o aumento da criminalidade. É tão simples como isto. O líder da União Democrata Cristã apresentou na quinta-feira um plano de imigração de 5 pontos que prevê, entre outras coisas, uma proibição de facto de entrada para todas as pessoas sem documentos válidos e o controle permanente de todas as fronteiras da Alemanha. Veja-se bem que uma coisa que há 15 anos atrás, como eu dizia há pouco, era senso comum, hoje em dia é uma forma de extremismo político. Pessoas ilegais não estarem em solo nacional é extremismo político. Pessoas sem documentos não estarem em solo nacional é senso comum, é o respeito pelas regras. E, portanto, eu sinceramente não sei, mas é interessante ver onde é que chegamos. Merz anunciou o seu plano um dia depois de 2 pessoas, incluindo um menino de 2 anos, terem sido mortas e feridas durante um ataque de esfaqueamento, segundo percebi. O suspeito, detido pouco tempo depois, é um afegão de 28 anos com um historial de problemas psiquiátricos e de violência, que disse que há mais de um mês que deixaria a Alemanha voluntariamente. Portanto, nós temos que esperar que estas pessoas lhes apeteça sair dos nossos países quando não têm documentos. Estas pessoas têm que lhes apetecer. Veja-se bem, a bandalheira a que isto chegou, sinceramente. Vários políticos criticaram o plano de Merz, considerando-o juridicamente controverso e impraticável, apontando a sua incompatibilidade com as leis e tratados de imigração e asilo, como a Convenção de Genebra e o princípio da livre circulação da União Europeia. Bom, mas se estes princípios e tratados prejudicarem os países do ponto de vista da segurança e do controle de fronteiras, estes tratados devem ser rasgados ao meio. É o que eu defendo. Estes tratados ou agem no interesse de todos os envolvidos ou não servem para coisíssima nenhuma. Se estes tratados prejudicam a segurança nacional, acho bem que sejam rasgados. E as pessoas ficaram muito chocadas. Mas Trump rasgou o Green Deal. Mas Trump retirou os Estados Unidos da América da OMS. Porquê é que será?
Porquê é que vocês acham? A justificação que ele deu com a questão da OMS, a mim parece-me puramente lógica. A China paga muito menos do ponto de vista da OMS do que pagam os Estados Unidos. E, portanto, essa é uma das razões e parece-me puramente lógica. A outra razão, que não foi referida pelo atual presidente dos Estados Unidos da América e que, no meu entender, deveria ser referida, é que há pessoas não eleitas nestas organizações da OMS a tomarem decisões políticas com base naqueles que são os seus financiadores. Vejam quem é que produziu as vacinas de determinada altura mais complicada da história da humanidade, onde ficámos todos em casa. Não vou dizer mais nada, que vocês todos percebem de que é que eu estou a falar. E vejam quem é que financia a OMS. E depois digam que não há um claro conflito de interesses numa organização de pessoas não eleitas, completamente corruptas, que tomam decisões com base naquilo que são as suas vontades e interesses, ignorando a soberania dos povos. E, portanto, digam-me que não há um conflito de interesses. Sobre o Green Deal, são formas completamente ideológicas de tentar tratar uma situação que eu até acho que deve ser tratada, que é a preservação do ambiente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso deve estar no centro também da responsabilidade das empresas. Parece-me que sim, e acho que pode ser chegado a um acordo. Agora, prejudicar todo e qualquer agricultor por causa de medidas ideológicas e colocá-lo a competir com agricultores externos que não têm que cumprir esses mesmos requisitos é uma forma de destruir a agricultura da União Europeia e ignorar a competitividade da União Europeia. E depois, consequentemente, a União Europeia vai se desindustrializar. Aliás, como já tem estado, e depois aí tal, queremos pagar estados sociais, queremos investir nos serviços públicos. Querem? Então, mas o país não produz riqueza e vocês querem investir? Quais é que são as fontes de receita do Estado? Vamos acordar para a vida. Isto, quer dizer, é uma pescadinha de rabo na boca. Que dinheiro é que querem investir se a União Europeia não produz nada, economicamente? Sinceramente, quer dizer, eu acho que são conjugações que uma criança do 4º ano conseguiria fazer, sinceramente, acho eu. A primeira-ministra do Estado de Sarre sublinhou que a Alemanha deve adotar uma abordagem à política de imigração que esteja em sintonia com o resto da Europa. Precisamos de uma política de asilo europeia comum, disse a social-democrata à revista STEM. Entretanto, o maior sindicato de polícias do país salientou a impraticabilidade de utilizar agentes para controlar permanentemente as fronteiras da Alemanha. Sabe o que é que eu acho interessante? É que estas pessoas, quando falam das dificuldades destes processos, acabam por admitir realidades que os próprios rejeitavam. Quando é que eu falo disto e de que é que eu me estou a referir? Bom, ainda há um tempo atrás se dizia que Donald Trump era um doido por basear as suas campanhas naquilo que era a imigração ilegal. Porquê? Porque a imigração ilegal representava tão pouco da população total que nem valia a pena Donald Trump chatear-se. Agora que Donald Trump começou as deportações, aparecem especialistas a dizer não, espera aí, isso é tanta gente ilegal que tu sinceramente não vais ter meios para o fazer. Portanto, reparem como estas duas narrativas são incompatíveis. Por um lado, são poucas pessoas, não te chateies com isso, és um demagogo. Por outro lado, se começas a fazer isso vais precisar de demasiados fundos porque são muitas pessoas e já não o consegues fazer. Não podem defender as duas ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês já se aperceberam desta incompatibilidade de discurso dos mídia, mas isto tem acontecido diariamente. Por um lado, são poucas pessoas, ele é um demagogo, praticamente não existem. Por outro lado, é preciso demasiados fundos porque são demasiadas pessoas. Basta ver que, efetivamente, há demasiadas pessoas. Isto sim vai sair caro, mas eu pergunto, qual é o preço da segurança? Qual é o preço da identidade nacional? Qual é o preço da nossa comunidade, daquilo que partilhamos e daquilo que somos? Qual é o preço da nossa identidade, meus caros? Qual é o preço? Não sei, sinceramente, mas eu acho que se há algo que vale o nosso investimento é a manutenção da nossa identidade e de quem nós somos. Somos portugueses, somos franceses, somos alemães, com tudo o que isso implica e com tudo aquilo que deve ser defendido. Eu acho que as identidades nacionais devem ser defendidas e qualquer pessoa que as rejeite não está ao serviço do seu próprio país. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.